Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua família. Espero que estejam todos com saúde, né? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém? Queridos, meu nome é Flávio e estou dando início a esse canal no YouTube, né? Aproveitando aí essa ferramenta chamada internet, essa plataforma YouTube que é poderosíssima, né? Em questão de comunicação, e estou trabalhando nesse canal por conselho de um amigo meu, também por vontade própria. E a ideia desse canal é trazer conteúdos bíblicos, né? Conteúdos que estejam relacionados a doutrinas bíblicas de diversos assuntos, né? Partes que eu vou estar trazendo, algumas sériezinhas, alguns estudos, vou estar aí postando também materiais de bons teólogos, de outros pregadores que estejam alinhados com as doutrinas apostólicas, para que os irmãos possam ter conhecimento, crescer no conhecimento, buscar se aprimorar e se aperfeiçoar. Amém? O intuito do canal não é ficar famoso, virar um youtuber e viver disso, não é por isso que eu estou com este canal. O intuito mesmo é deixar aqui conteúdos bíblicos, né, para informação, crescimento, para tirar dúvidas, esclarecimentos e etc. Ok, a ideia do canal, né, o nome do canal é Bereano Básico, né? É um nome talvez um pouco estranho para você que não conhece essa questão, mas de uma forma muito básica, eu quero deixar claro, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 e 11, a Bíblia nos narra a história do povo de Bereia, né? Os judeus de Bereia, os bereanos, né? E o autor Lucas registrou no livro de Atos que esse povo, esses judeus de Bereia, eram judeus que tinham a mente mais aberta do que os judeus de Tessalônica. Eles ouviam interessados o que Paulo tinha para dizer, e também eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se o que Paulo e Silas estavam falando de fato era coerente, era verdadeiro. E isso é muito importante, né? Essa é a ideia do canal: examinar as escrituras, né? Tentar ouvir com interesse, ter uma mente aberta, né, para vários assuntos. Isso é importante. Veja que ali no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o 10, você vai ver Lucas narrando a história de Paulo e Silas, como eles foram recebidos em Tessalônica. O texto ali nos diz que Paulo, por 3 sábados, ele estava ali nas sinagogas, como era o costume dele, chegar na cidade, já evangelizar, e ali eles discutiam a respeito de Cristo, né? A mensagem de Paulo sempre foi Cristo, em Cristo, né? E Paulo então estava ali debatendo, mostrando que era necessário Cristo sofrer, padecer, morrer, ser crucificado e ressuscitar, né? Então ele estava evangelizando aquele povo, aqueles judeus de Tessalônica, e despertou neles uma inveja, um ciúme, né? Porque eles não conseguiam derrubar a pregação de Paulo. Paulo conhecia muito bem o Antigo Testamento, Paulo conhecia muito bem as tradições, as profecias, as leis judaicas, e ele se empenhou em provar que Cristo, né, cumpriu toda a lei, e que agora a salvação não vinha mais pelos atos ritualísticos dos judeus, mas ela vem através da nossa fé na pessoa e obra de Cristo. Ok? Isso despertou a fúria daqueles judeus de Tessalônica, que entraram na casa de um homem chamado Jasão e queriam botar a mão em Paulo e Silas, mas não encontraram Paulo e Silas lá. Então eles botaram a mão em Jasão mesmo e levaram ele diante das autoridades, e a acusação era que os homens que estavam alvoroçando o mundo, né,
Os cristãos, com essa nova doutrina, estavam sendo traidores, estavam cometendo ato de traição, dizendo que César não era o rei, o Senhor, que havia outro rei, outro Senhor, um tal de Jesus, né? Bem, Jasão, então, a punição dele foi pagar ali uma fiança, ele foi solto, e à noite os irmãos então encaminharam Paulo e Silas na cidade vizinha, ficava aproximadamente ali uns 80 quilômetros de Tessalônica, chamada Bereia, né? Então, o resultado desse encontro com esses judeus de Bereia, que tinham a mente aberta, que ouviram com interesse a pregação de Paulo e Silas e que examinavam todo dia as escrituras para ver que o que Silas e Paulo estavam falando se era verdade, o resultado disso foi o quê? Salvação, né? Tanto aqueles judeus de Bereia creram, como até pessoas gregas creram e da alta sociedade creram, né? E isso é muito interessante, é importante isso, né? Um dos problemas enfrentado por Paulo ali naqueles dias, amados, era justamente essa questão de dizer que Jesus Cristo era o único Rei e o único Senhor verdadeiro. Por quê? Dentro da cultura daquele povo, né, a cultura judaica, digamos assim, dentro da cultura daqueles dias, era normal eles crer, ou no caso dizer, se expressar ou aceitar que o imperador, que era no caso César, o imperador ele é nosso Senhor e Salvador. Essa expressão é o nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque ele governava sobre o povo, ele era o político, digamos assim, na época. Ele tinha que trabalhar para prover ali a provisão, né, o sustento do império e das pessoas em si, toda a conjuntura que envolvia isso. E também ele garantia proteção para as pessoas, né? Ele usava a força militar do império para proteger as cidades, as pessoas, então, de certa forma, se sentiam seguras e agradecidas, né? Então, elas atribuíam ao imperador esse título, Nosso Senhor e Salvador. Quando agora Paulo, Silas e todos os apóstolos que passaram por esse problema, surgem dizendo que na verdade há um único Senhor, há um outro Senhor, único Senhor, verdadeiro, há um outro Rei, único Rei verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso então trouxe um impacto para eles muito profundo. Nesse sentido, queridos, veja como era delicado pregar o Evangelho naqueles dias, não era algo tão simples como parece para alguns, né? Implicava o risco de vida, né? Você podia morrer, a qualquer momento você podia perder a sua vida, ser aprisionado, açoitado, e por muitas vezes Paulo foi aprisionado, foi açoitado, foi apedrejado, né? Foi perseguido, não só Paulo como os outros apóstolos, né? Lembram de Estevão, quando Estevão foi apedrejado até a morte, né? Entende-se que Paulo, ele não só estava junto ali no apedrejamento, como possivelmente foi um dos mandantes do apedrejamento, né? Então ele ainda era conhecido como Saulo de Tarso, né? Bem, sendo assim, pregar o Evangelho ali naqueles dias era algo muito difícil, não era algo simples, fácil de se fazer, né? Porque você enfrentaria uma oposição muito grande ainda contra o Evangelho, contra Cristo, porque a imagem do meu Senhor e meu Salvador era de um homem, aos olhos humanos, de uma forma humana, um homem poderoso, um homem que tinha autoridade, um homem que dava ordens para quem vai, para quem vem, né? Financeiramente, o poder aquisitivo era grande, então eles tinham a imagem de que o Senhor e Salvador era esse cara poderoso, esse cara triunfante, esse cara vitorioso, né? Agora você chega e diz que Jesus é o Senhor e o Salvador verdadeiro, mas Jesus era um homem pobre, né? Nasceu em Belém, foi criado ali na região de Nazaré, conhecido como Nazareno, sempre andando e peregrinando ali pela Palestina, Judéia, Galileia. Então foi crucificado a pedido dos judeus, né? Jesus sofreu uma morte vergonhosa, era a pena de morte mais humilhante daqueles dias. A crucificação era algo que já era prática no Império Romano, né? E Jesus sofreu essa punição de forma tão humilhante e foi morto. Então
veja como isso é difícil para aquelas pessoas aceitar, né? Fazer essa comparação sem que o Espírito Santo as convencesse, sem que o Espírito Santo abrisse-lhe os olhos que estavam cegos pelo Deus deste século, deste mundo, né? Sem que o Espírito Santo colocasse, convencesse, transformasse os seus corações, nenhum deles poderia crer e aceitar essa verdade, quanto mais aceitar que Jesus havia ressuscitado, porque haviam grupos, né, dentro da sociedade judaica que não acreditavam na ressurreição. Um exemplo, os saduceus, né? Havia também uma influência muito grande do gnosticismo. O gnosticismo era muito forte naqueles dias, né? Havia também bastante disputas filosóficas, né? O povo grego sempre foi muito influenciado pela filosofia. Não estou dizendo que a filosofia é ruim, né? Mas desde que ela esteja alinhada com as escrituras. Bem, veja que tudo isso eram grandes dificuldades que esses homens enfrentaram. É diferente dos nossos dias, né? Os nossos dias hoje, no Brasil, nós temos uma liberdade religiosa muito grande, contundente, comparado hoje a alguns lugares como Oriente Médio, lugares assim como Nigéria, lugares como aí a Coreia do Norte, por exemplo, né? São os mais conhecidos. A perseguição é terrível, né? Então, a China comunista é terrível. Então, pregar o evangelho nesses lugares hoje também é muito difícil, corre-se risco de vida. No Brasil e em muitos outros lugares, nós temos essa liberdade religiosa. Por isso que aqui no Brasil é comum, né, uma prática um pouco delicada, mas comum você ver pessoas, algumas direcionadas por Deus, eu não posso dizer que todas não são direcionadas por Deus. Algumas direcionadas por Deus, elas saem de uma igreja numa bênção, de repente Deus direciona elas para uma cidade, um estado, e elas implantam uma igreja, né? Elas plantam ali uma igreja. Eu não posso dizer que isso não seja de Deus, né? Mas há um grande número também de pessoas que, por ignorância bíblica, simplesmente se levantam contra a sua liderança, contra os seus pastores, né? E saem e fundam igrejas assim, como se fosse abrir um boteco ali na esquina. Aliás, um boteco acho que é mais difícil abrir do que uma igreja. Esse tipo de igreja eu acho problemática. Por quê? Porque as motivações muitas vezes por trás desse tipo de igreja não são alinhadas com a doutrina dos apóstolos, não são bíblicas, né? São emoções, são pessoas que tratam o evangelho com suas próprias concepções, né? Com seus pressupostos. Então eles não permitem a Bíblia lhes ensinar, eles não permitem a Bíblia determinar e dizer o que deve ser pregado e ensinado. Eles querem dominar a Bíblia e usar a Bíblia para os seus próprios interesses. Então aqui no Brasil é muito fácil o camarada alugar uma sala, botar uma placa com um nome bonitinho, jogar um vidro de óleo ungido na cabeça, se intitular pastor, ou hoje a modinha é apóstolo, né? Geração apostólica, né? E começar simplesmente a pregar, e muitas vezes acaba arrumando problemas, né, para igrejas que têm compromisso com a verdade. E eu aconselho você dar uma lidinha em segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o que Paulo fala sobre essa turma aí. Também dá uma olhadinha em 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 4. Você vai ver que Paulo ele descreve essa geração, né? Também dá uma olhadinha em 1 Timóteo no capítulo 3, o que Paulo fala sobre como deve ser o comportamento do obreiro, né? Existe um padrão para a pessoa ser um obreiro aprovado, né? Então hoje pregar o evangelho aqui nós temos uma liberdade grande, nós temos graças a Deus até aqui temos tido uma liberdade grande. O que nos diz de Paulo não era fácil, por isso você vai encontrar na Bíblia alguns pontos em que você vai ver assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Mas há outros textos que vão dizer assim: aquele que não confessar Jesus como Senhor, né, jamais poderá entrar no reino dos céus. A Bíblia não se contradiz, por isso é importante entender o contexto, né? Por exemplo, nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Por que isso?
Porque não vive essa doutrina, não vive o Evangelho, não vive dentro da palavra de Deus, né? Ele distorce a palavra. E também muitos, por exemplo, no dia dos apóstolos, e em países em que é proibido pregar o Evangelho, se eles disserem e confessar o nome do Senhor, eles serão salvos. Por quê? Porque eles sabem que eles correm risco de vida. Então só vai confessar o Senhor aquele que de fato o coração foi convertido pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então por isso a ideia do canal é essa: bereano básico, ter a mente aberta para diversos assuntos, buscar, eu não sei tudo, certo? Eu não sei tudo. A verdade, básico se refere a mim, muito básico, estou aprendendo, estou estudando, estou aprimorando, mas a gente tem homens preparados, pessoas que são usadas por Deus e que podem nos ajudar e auxiliar em muitos aspectos, principalmente teológico, ok? Deus te abençoe, espero que esse canal lhe ajude, espero que você possa desfrutar, possa crescer, e qualquer dúvida você pode entrar em contato e eu vou estar tentando responder com maior carinho e com a melhor das intenções, ok? Um abraço, Deus abençoe.